Rajan Mehra dirigia seu Rolls-Royce Phantom com a mesma precisão cortante com que selecionava os diamantes mais valiosos de seu império comercial de pedras preciosas. Sob o suave brilho do entardecer de Marine Drive, na Índia, seus pensamentos navegavam para longe do oceano, que acariciava a avenida costeira, concentrando-se na próxima aquisição de gemas que faria brilhar ainda mais sua fortuna. Um outdoor iluminado chamou momentaneamente sua atenção. A verdadeira cegueira não está nos olhos que não veem, mas nos corações que não sentem. As luzes da baía refletiam na pintura impecável do automóvel, um brilho que imitava a pureza de um corte perfeito, enquanto a cidade de Mumbai se estendia ao seu redor, vibrante e magnética, mas incapaz de tocá-lo. O mundo não recompensa os satisfeitos, dizia para si mesmo. Para ele, a fortuna era um rio interminável que precisava ser mantido em movimento. Parar, ainda que por um instante, era convidar o fracasso. Um pensamento atravessou sua mente breve como um relâmpago. O que há no oceano? Ele é infinito, mas nunca deixa de exigir mais água dos rios. A ideia arrancou-lhe um sorriso fugaz, embora não percebesse a ironia nela. Enquanto fazia uma curva, uma figura emergiu no canto de sua visão. Uma jovem mulher de óculos escuros atravessava a rua com uma bengala, seus movimentos medidos e cautelosos. Seu vestido simples balançava com a brisa marinha, e seus passos pareciam acompanhar a melodia do mundo ao seu redor, embora ela não pudesse vê-lo. Anaya Sharma, cega há anos, avançava com uma calma que contrastava com a pressa e o ruído do entorno. Um som abrupto rompeu o burburinho de Marine Drive. Rajan freou bruscamente, e o capô de seu carro parou a um suspiro de Anaya. Os transeuntes se viraram, e por um instante o mundo pareceu parar. Rajan, agarrado ao volante, soltou um suspiro pesado antes de abaixar o vidro. Seu rosto mostrava mais irritação do que alarme. "Que tipo de espetáculo é este?" disse ele, seu tom grave carregado de uma ironia afiada. "Será que sua bengala vem com licença para assustar motoristas, ou é apenas sua maneira de chamar a atenção de milionários à procura de algum?" Anaya parou e virou o rosto em direção à voz. Retirou os óculos escuros. Seus olhos, embora vazios de visão, tinham uma serenidade que parecia perfurar a fachada de arrogância de Rajan. Quando falou foi com uma suavidade que contrastava com a tensão do momento, mas suas palavras caíram com o peso de uma rocha em um lago tranquilo. "O que é mais cego, senhor?" perguntou sem alterar-se. "Meus olhos que não veem, ou seu orgulho que não lhe deixa enxergar além de si mesmo? Sobre minha bengala. Ela guia meus passos, senhor. Não distrai aqueles que perderam o próprio caminho." Rajan arqueou uma sobrancelha claramente irritado. Não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por alguém que considerava uma distração insignificante. "Orgulho?" respondeu com um sorriso amargo. "Se soubesse quanto vale o tempo que acabei de perder aqui, estaria pensando em como se desculpar. Isso se é que consegue pensar além do próprio caminho, que nem ao menos pode ver." Anaya inclinou levemente a cabeça, sua voz mantendo a mesma serenidade. "O tempo não se perde, senhor. Ele se vive. Mas, se o seu não o leva a olhar além dos próprios passos, então talvez o que realmente perdeu não tenha preço." Por um momento, Rajan ficou em silêncio. Havia algo naquelas palavras, naquela calma inabalável, que desafiava toda a lógica. Finalmente, ele subiu o vidro, cortando a conversa. O Rolls-Royce arrancou, afastando-se rumo às luzes de Marine Drive. Mas seus pensamentos permaneceram presos no instante que acabara de viver. Anaya retomou seu caminho, a bengala tocando suavemente a calçada em um ritmo constante. Um menino que havia observado a cena aproximou-se com curiosidade e uma mistura de admiração, dirigindo-se a ela como Didi, um termo respeitoso e coloquial para irmã, no país. "Didi, você está bem?" perguntou timidamente. Ela sorriu e assentiu. "Estou bem. Às vezes até o vento precisa tropeçar em uma rocha para mudar de direção." O menino a olhou fascinado enquanto ela se afastava, sua figura iluminada pelos postes de luz e pelo oceano que brilhava sob as últimas luzes do dia.
Marine Drive continuava com seu burburinho, mas em algum canto do passeio marítimo algo havia mudado. Na Marine Drive, onde o oceano encontra a cidade, duas vidas cruzaram caminhos por um instante. E embora cada um seguisse seu rumo, as ondas daquele momento prometiam voltar a se encontrar. Alguns dias depois, o sol do meio-dia brilhava contra a fachada da Mera Diamonds International, um arranha-céu de vidro e aço que dominava o horizonte de Mumbai. De sua sala no último andar, Rajan Mehra observava a cidade com o mesmo olhar que dedicava aos seus diamantes, uma mistura de admiração e posse. Para ele, Mumbai não era uma metrópole, era um cofre que guardava sua fortuna, e ele era o único com a chave. Sobre sua mesa de madeira de ébano, uma série de documentos financeiros estava empilhada ao lado de seu tablet, mas sua atenção estava fixada em um gráfico de projeções na tela da parede. Os números eram perfeitos, ou assim ele achava, mas essa suposta perfeição não lhe bastava. Como sempre, ele queria mais, alheio à dura lição que teria que aprender. O rio que nunca descansa acaba desgastando até seu próprio leito. Às vezes, parar é a única forma de avançar com propósito. A porta se abriu com um clique suave e Arvind Kapoor, diretor de design e marketing, entrou com passos rápidos, mas controlados. Seu rosto refletia uma mistura de preocupação e profissionalismo enquanto segurava uma pasta de couro preto e um iPad. Senhor Mehra, desculpe a interrupção, mas temos um problema urgente que não pode esperar, disse Kapoor, ajustando os óculos enquanto projetava gráficos na tela principal da sala. Rajan virou lentamente sua cadeira para ele, arqueando uma sobrancelha com impaciência. Espero que seja algo digno do meu tempo, Kapoor, respondeu, com aquele tom frio que fazia os mais inseguros tremerem. Kapoor assentiu rapidamente, sabendo que não devia prolongar as formalidades. Estes são os últimos dados de vendas de nossas coleções principais. A concorrência, em particular a Aurora Lux Creations, lançou uma nova linha de designs que está dominando o mercado de luxo. Sua combinação de inovação e estética nos superou na última projeção trimestral. Ele apontou para um gráfico descendente em vermelho. Aqui estão nossas cifras, e aqui as deles. Rajan semicerrava os olhos enquanto analisava os gráficos. A linha vermelha, representando sua empresa, descia lentamente, enquanto a azul da Aurora Lux Creations subia em um ritmo alarmante. Era uma humilhação que ele não podia permitir. O que está impulsionando as vendas dele? Se perguntou Rajan seco. Kapoor pressionou um botão em seu tablet, projetando imagens dos designs recentes da concorrência. Estão inovando com padrões altamente personalizados, combinando pedras preciosas com materiais experimentais, como esmaltes texturizados e cortes irregulares que criam um efeito único. Nosso time de design não conseguiu igualar esse nível de criatividade. Estamos ficando para trás, Sr. Mehra. Rajan apertou a mandíbula, inclinando-se para a frente. A raiva queimava dentro dele, mas, como sempre, transformava-a em ambição. E o que você está me dizendo, Kapoor, que nossa equipe é incompetente? Kapoor respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Não, senhor. Estou dizendo que precisamos de um talento único. Alguém capaz de criar peças que não apenas compitam, mas dominem o mercado. Rajan recostou-se na cadeira, cruzando as mãos sob o queixo. A luz que entrava pelas janelas refletia o brilho das gemas que decoravam as paredes de seu escritório. Por alguns segundos, pareceu perdido em pensamentos. Então falou com um tom que misturava ganância e determinação. Kapoor, o mundo não se lembra de quem segue. Lembra-se de quem lidera. Quero os designs mais originais, mais impactantes, e quero agora. Não me importa o custo. Apenas faça. Kapoor assentiu quase aliviado. Organizarei um concurso de talentos, senhor. Um evento aberto para designers que nos permita encontrar a mente mais criativa e adequada antes que a concorrência a absorva. Rajan o observou fixamente, seu rosto iluminado por um sorriso frio. Que o concurso seja anunciado ainda hoje. Use todos os meios. Quero que as redes sociais falem disso antes que o sol se ponha. Entendido, Sr. Mehra. Cuidarei disso imediatamente. Kapoor saiu do escritório com rapidez, deixando Rajan sozinho com seus pensamentos.
Ele se levantou e caminhou até a janela, observando o sol que lentamente desaparecia no horizonte. Em sua mente, não pensava no esforço humano que sua ordem implicava, nem na pressão que recaía sobre sua equipe. Via apenas seu próprio nome gravado no topo do mercado, intocável como um diamante perfeito. Contudo, ignorava que a visão que nasce do ego só enxerga miragens, a que nasce do coração descobre caminhos reais. No dia seguinte, o sol iluminava intensamente o grande salão de eventos da Mera Diamonds International, localizado no imponente arranha-céu que abrigava os escritórios principais. As paredes decoradas com painéis de vidro refletiam brilhos que evocavam o brilho das pedras preciosas. Mais de uma dúzia de participantes esperavam inquietos em filas organizadas, segurando pastas, tablets ou pequenas maquetes, enquanto ajustavam mentalmente os últimos detalhes de suas ideias. Arvind Kapoor, diretor de design e marketing, posicionou-se no centro do palco à frente do salão. Vestindo um terno impecável, segurava o microfone com firmeza. Sua expressão refletia uma mistura de profissionalismo e entusiasmo contido. Atrás dele, uma tela projetava o logo da Mera Diamonds junto ao lema: "A arte do luxo, a essência do design." Senhoras e senhores, começou Kapoor com um tom que ressoava com força pelo salão. Sejam bem-vindos ao concurso de design de joias da Mera Diamonds International. Hoje buscamos algo além de talento. Buscamos uma visão capaz de redefinir o luxo e a criatividade neste setor. Um murmúrio de expectativa percorreu o salão, mas Kapoor ergueu a mão, restabelecendo a ordem com elegância. O desafio é simples, mas não subestimem sua dificuldade. Vocês têm 4 horas para conceber e projetar uma peça de joalheria única, capaz de combinar elegância e ousadia. Pode ser um colar, uma pulseira, um anel. O que considerarem que melhor representa o luxo moderno em sua máxima expressão. Alguns participantes assentiram com confiança. Outros olhavam para suas ferramentas, nervosos, mas determinados. Kapoor continuou. Os designs podem ser apresentados como protótipos físicos, criados diretamente com materiais e ferramentas disponibilizados nas estações de trabalho, ou como modelos digitais em 3D, conforme a preferência de cada participante. Ao final do tempo, as criações serão exibidas anonimamente em nossa galeria, onde o dono do consórcio escolherá o vencedor. Em um instante de silêncio ao fundo, uma voz feminina ecoou no meio da multidão, sem que fosse possível identificar de onde vinha. As mãos criam o que os olhos veem, mas a alma molda aquilo que apenas o coração pode imaginar. Projetar não é apenas um ato técnico, é tocar o mundo com a essência do eterno. Um gongo cerimonial reverberou na sala, marcando o início do concurso. Os participantes dispersaram-se rapidamente para suas estações designadas. Kapoor permaneceu no salão por alguns minutos, observando o entusiasmo misturado à pressão antes de se retirar. 4 horas depois, a galeria privada havia se transformado em um espaço minimalista e elegante, iluminado com luzes suaves que direcionavam toda a atenção para as vitrines de vidro onde os designs estavam expostos. Os nomes dos criadores não eram visíveis, apenas um número atribuído a cada proposta. Rajan Mehra entrou acompanhado por Kapoor, que caminhava alguns passos atrás dele. O milionário usava um terno preto de corte impecável e caminhava com as mãos cruzadas nas costas, o olhar fixo em cada design, como se avaliasse seu valor com uma lupa invisível. Os designs eram variados, colares com padrões ousados, anéis com combinações inesperadas de metais preciosos e pulseiras com texturas que pareciam ganhar vida sob a luz. No entanto, Rajan parou diante de um pedestal em particular. Sobre ele repousava um pingente de forma assimétrica, com um diamante central rodeado por uma delicada trama de ouro branco e esmalte azul. A peça parecia flutuar, evocando uma onda presa no tempo. "Kapoor", disse ele com um tom firme que preencheu o espaço, "é este. Contrate o criador." Kapoor, um pouco nervoso, consultou rapidamente seu tablet. Ao ler o nome do criador do design vencedor, seus olhos se arregalaram levemente. "Sr. Mehra, acho que o senhor vai querer saber quem é o designer antes de dar a ordem de..."
Rajan arqueou uma sobrancelha, virando seu olhar para Kapoor e interrompendo-o bruscamente. Não me importa quem seja, respondeu friamente. Tudo o que me interessa é que essa pessoa consiga replicar essa excelência e criar para nós. Dê o que ela pedir, faça o que for necessário, mas assegure-se de que trabalhe exclusivamente para a Mera Diamonds. A concorrência não terá acesso a este nível de perfeição. Kapoor baixou levemente o olhar, sentindo o peso da ordem, mas incapaz de refutá-la. Será feito, Sr. Mera. Rajan não desviou os olhos do pingente enquanto Kapoor se retirava para cumprir a ordem. Na mente do milionário, o criador daquela peça não era uma pessoa, mas uma ferramenta para manter seu império no topo. No entanto, uma verdade latente cruzou sua mente, embora ele a descartasse imediatamente. A arte não se possui, apenas se respeita, mas quem busca apenas possuí-la nunca compreenderá sua verdadeira essência. Um novo dia amanhecia na Mera Diamonds International e o sol banhava com sua luz as amplas janelas do ateliê de alta joalheria, um espaço reservado para os mais talentosos artesãos e designers da empresa. No fundo do ateliê, uma figura solitária trabalhava com absoluta dedicação. Suas mãos se moviam com uma fluidez hipnótica, selecionando cuidadosamente gemas e ajustando-as sobre uma moldura de ouro branco. O brilho das pedras parecia responder ao seu toque, como se as gemas entendessem que estavam sendo guiadas por algo mais profundo do que a simples técnica. Da entrada do ateliê à distância, Rajan Mera observava a cena, acompanhado por Arvind Kapoor, o chefe de marketing. Rajan, impecável em seu terno escuro, mantinha uma postura altiva, como quem sente que o mundo é obrigado a girar ao seu redor. Onde está o criador que obteve a nota máxima no concurso? Perguntou Rajan, sua voz firme e carregada de autoridade. Kapoor apontou para o fundo do ateliê onde a figura continuava trabalhando, alheia à sua presença. Lá no fundo, senhor, é a participante que venceu o concurso, a criadora estrela. Rajan semicerrava os olhos tentando distinguir melhor a figura inclinada sobre a mesa de trabalho. Àquela distância, não conseguia ver com clareza, mas a ideia de que alguém novo na empresa não tivesse se levantado ao notar sua presença o irritava profundamente. Com um gesto impaciente, começou a mover o braço no ar, dirigindo-se à criadora, como se chamasse um serviçal. Quando não obteve resposta, repetiu o movimento, dessa vez acompanhado de uma batida de sua mão contra a porta. Que tipo de atitude é essa? Murmurou Rajan, frustrado. Seus gestos tornaram-se mais amplos, mais exigentes, mas a figura continuava concentrada em seu trabalho, alheia à sua presença. A paciência de Rajan se esgotou rapidamente. Franziu o senho e dirigiu-se a Kapoor. Vou colocar essa garota no lugar dela. Ela está me ignorando. Vai saber quem sou. Kapoor, visivelmente desconfortável, tentou intervir. Senhor Mehra, é que ela... Mas Rajan levantou a mão para silenciá-lo e, com passos firmes e ressonantes, dirigiu-se à estação de trabalho. Sua presença era imponente, uma sombra que bloqueava a luz do sol, enquanto ele parava diante da figura absorta. Como você se atreve a me ignorar quando estou chamando? Sua voz trovejou, carregada de indignação. Você sabe quem eu sou? Quando eu ordeno que venha, espero que obedeça imediatamente. A figura não se moveu. Continuou trabalhando, suas mãos ajustando com precisão uma pequena gema sobre a delicada trama da peça à sua frente. Era como se não tivesse ouvido uma única palavra. A indiferença era um golpe direto ao orgulho de Rajan. Estou falando com você, artesã. Ou devo chamá-la de criadora estrela para que preste atenção? Insistiu agora mais perto, seu tom quase no limite de um grito. Finalmente a figura parou de trabalhar. Lentamente levantou a cabeça, como se buscasse a origem daquela voz que havia interrompido sua concentração. Foi então que o que Rajan viu o deixou congelado. Os olhos da pessoa à sua frente eram cegos, vazios de visão, mas cheios de uma serenidade inexplicável. E, embora não pudesse ver, havia algo no olhar dela que perfurava a fachada de arrogância de Rajan, deixando-o sem palavras. O mundo pareceu parar.
Em um instante, Rajan lembrou-se do rosto da mulher que quase havia atropelado dias atrás em Marine Drive. Era ela. Ele ficou imóvel, sua voz presa na garganta. Anaya não disse nada a princípio, mas então, com calma, rompeu o silêncio. As mãos veem o que os olhos não conseguem, disse em um tom suave, mas com uma profundidade que atravessava qualquer barreira. Mas a alma toca o que nem as mãos nem os olhos podem alcançar. Isso é o que significa criar. Rajan Mehra permaneceu de pé, ainda desconcertado pelo que acabava de acontecer. Sua ira inicial havia se misturado com uma confusão que não conseguia dissipar, mas ele não estava disposto a mostrar vulnerabilidade. Com seu tom habitual de superioridade, rompeu o silêncio incômodo. Como você se atreveu a se apresentar no meu arranha-céu para o concurso de criadores? Disse com uma dureza que buscava reafirmar seu controle. A jovem levantou o rosto com serenidade, sem se abalar com sua agressividade, e respondeu com uma calma que perfurava qualquer muralha. Bem disse o Sr. Mehra. Porque era um concurso para criadores. E eu provei ser a melhor de todos. Rajan franziu o senho, não tanto pelas palavras, mas pela absoluta convicção com que foram pronunciadas. Deu um passo mais perto, inclinando-se em direção a ela. Você por acaso não sabia que tudo isso é meu? Espetou, apontando para o ateliê com um gesto amplo da mão. Como teve a audácia de me desafiar? Ela fez uma breve pausa, e em seguida, com uma voz que parecia vir de um lugar mais profundo, respondeu. É o senhor quem se desafia, Sr. Mehra, ao tentar controlar tudo. Cresci ouvindo que o homem que teme ser desafiado é como quem tenta completar um quebra-cabeça sem olhar para as peças diante de si. A força não está em avançar com o incompleto, mas em reconhecer o que falta para criar algo perfeito. Rajan piscou, confuso pelo peso daquelas palavras. Antes que pudesse reagir, a jovem continuou. Sempre achei que o senhor fosse o dono. Quando soube que o concurso seria no consórcio Mehra, soube imediatamente que o proprietário seria o mesmo homem que quase me atropelou, não com seu carro, mas com suas palavras. Rajan ergueu as sobrancelhas tentando interpretar o que acabava de ouvir. Cruzou os braços e exclamou com tom irônico. Ah, entendi. É porque alguém naquele lugar certamente te disse que eu tinha o carro mais luxuoso desta cidade, não é? A jovem negou lentamente com a cabeça, esboçando um leve sorriso. Não, senhor. Ninguém me disse isso. É porque não podem existir dois homens com uma fama de amargura e crueldade tão absolutamente idênticas em uma mesma geografia. O comentário carregado de uma verdade crua e direta atingiu o orgulho de Rajan como uma pedra atirada contra um vidro frágil. Pela primeira vez em anos, sentiu uma pontada de vergonha. Sua reputação, construída sobre ambição e dureza, agora parecia um peso insuportável. Tentou esconder sua vulnerabilidade, virando-se bruscamente para Kapoor, que ainda estava na porta do ateliê, observando a cena em silêncio. Venha aqui! Gritou Rajan, e Kapoor apressou-se em obedecer. Quando Kapoor estava ao seu lado, Rajan o olhou com uma mistura de raiva e confusão. Tire-a daqui imediatamente! Demita-a! Disse apontando para a criadora. Por que não me disse que ela era cega? Você sabe perfeitamente que eu não gosto de deficientes de qualquer tipo. Kapoor respirou profundamente. Pela primeira vez em anos encontrou coragem para responder ao seu chefe. Sr. Mehra, vou explicar da seguinte forma. Primeiro tentei dizer isso desde ontem, mas o senhor me interrompeu de forma autoritária. Segundo, demitir essa jovem seria como saltar no abismo da falência e entregar sua maior força para o inimigo em uma bandeja de prata. Kapoor retirou de um cofre do ateliê uma joia deslumbrante, uma peça que parecia capturar a própria essência da luz. Estendeu-a a Rajan com mãos firmes. Olhe o que essa jovem fez. Julgue você mesmo. Se depois disso ainda quiser demiti-la, cumprirei suas ordens. Mas eu mesmo sairei junto com ela, porque nunca vi tamanha natureza de talento. Tal criação só pode vir de uma alma nobre. Rajan pegou a joia com as mãos trêmulas, incapaz de desviar os olhos de sua perfeição. Dentro dele, uma batalha se travava entre seu orgulho e a verdade que não podia ignorar.
Permaneceu em silêncio por um longo momento e então, com uma voz inesperadamente baixa, declarou: "Você tem meu respeito, Criadora Estrela." Ergueu o olhar para a jovem e continuou: "Este homem foi meu adulador nos últimos 10 anos, lambendo as marcas dos meus sapatos. Mas hoje teve a coragem de ser ele mesmo, de me contradizer em honra aos próprios argumentos. Tudo por você. Então, você deve valer muito. Pelo menos, me dê o privilégio de saber seu nome." A jovem sorriu, seu rosto iluminado por uma serenidade que transcendia sua cegueira. Com voz clara e pausada respondeu: "Meu nome é Anaya Sharma. É uma honra trabalhar para 2 homens que acabam de se tornar cavalheiros." O silêncio tomou o ateliê, como se até mesmo as pedras preciosas prendessem a respiração diante daquele instante de transformação. Rajan permaneceu imóvel, segurando a joia em uma das mãos, enquanto seu mundo construído sobre controle e ambição começava a mudar. Só quem enfrenta suas próprias sombras pode encontrar a luz da autenticidade. As semanas que se seguiram na Mera Diamonds International foram marcadas por uma transformação inesperada. Rajan Mera, um homem acostumado a medir o sucesso em números e posses, encontrava-se cada vez mais cativado pela profundidade de Anaya Sharma. Ela não apenas demonstrava uma habilidade extraordinária para criar joias deslumbrantes, utilizando até mesmo ferramentas digitais em 3 dimensões adaptadas ao sistema Braille, mas parecia impregnar cada peça com uma essência inexplicável que transcendia o mundo material. Rajan visitava a oficina com frequência, observando com crescente admiração como Anaya transformava as pedras preciosas em verdadeiras obras de arte. Certo dia, enquanto ela trabalhava com a delicadeza de quem parece esculpir com o espírito, ele quebrou o silêncio. "Como você consegue ver com as mãos?" perguntou com uma mistura de curiosidade e desconcerto. Anaya sorriu suavemente sem desviar a atenção da gema que segurava. "Porque posso tocar com a minha alma", respondeu. "E minha alma revela ao meu espírito a essência das coisas." Rajan suspirou tentando compreender. Havia algo em suas palavras que o intrigava profundamente, embora ainda não conseguisse entendê-las completamente. De repente, Anaya quebrou a pausa. "Como estão os seus números, Sr. Mera?" perguntou serenamente. "Tenho sido útil com meu trabalho para os seus objetivos financeiros?" Rajan ficou em silêncio por um instante, olhando as luzes do ateliê refletidas nas pedras. Depois murmurou, quase como se falasse consigo mesmo: Os números... Anaya, você acreditaria que ultimamente não penso tanto nos números?" A sinceridade em sua voz o surpreendeu até mesmo. Ele fez uma pausa e, com uma leve chispa de alegria no rosto, continuou: "Você gostaria de jantar comigo em minha mansão esta noite?" Anaya parou de trabalhar por um momento, soltando um suspiro de surpresa antes de responder: "Sr. Mera, se me prometer que jantaremos sob as estrelas, não poderei recusar." Rajan franziu ligeiramente a testa, curioso diante do pedido. "Anaya, mas se você não pode vê-las, por que importa se o jantar será ou não sob as estrelas?" Anaya sorriu de maneira melancólica e, pela primeira vez em semanas, uma lágrima escorreu por sua face. "Eu sei como elas são. Nem sempre fui cega." Rajan ficou atônito com sua confissão. Pela primeira vez, viu uma vulnerabilidade nela que o comoveu profundamente. Engoliu em seco e, com uma calorosa ternura na voz, assegurou: "Prometo que eu mesmo contarei as estrelas para você esta noite." Um silêncio profundo envolveu a oficina. Foi então que Anaya, inspirada pela honestidade daquele momento, acrescentou: "A alma não precisa de olhos para ver o céu, porque conhece cada estrela como parte de seu lar eterno. Mas quem perdeu a visão do mundo e ainda busca o brilho das estrelas, tem o privilégio de aprender a ver com o coração o que outros apenas percebem com os olhos." Rajan inclinou a cabeça como se agradecesse aquelas palavras. Anaya, embora não pudesse vê-lo, podia sentir que Rajan havia começado a compreender a verdadeira riqueza que transcende números e luxo. Porém, naquela noite, uma grande surpresa os aguardava. A noite chegou.
O jardim da mansão Mera estava iluminado por luzes suaves. A mesa estava finamente decorada. As estrelas brilhavam no céu claro, cumprindo o desejo de Anaya de jantar sob o seu brilho. Anaya, em um simples sari azul que destacava sua elegância, estava sentada à frente de Rajan. A conversa fluía tranquila até que a porta do jardim se abriu, deixando entrar Priya Mera, vestida com um imponente traje de uma marca de luxo. Seus olhos inspecionaram o ambiente com uma mistura de crítica e desdém, parando em Anaya com um sorriso que não escondia seu sarcasmo. "Irmão, vejo que seus padrões mudaram drasticamente", disse Priya, enquanto se aproximava com passos firmes. "Quem é esta senhora?" Rajan se levantou calmamente, seu olhar fixo na irmã. "Priya, esta é Anaya Sharma, nossa criadora estrela, e minha convidada de honra esta noite." Priya arqueou uma sobrancelha enquanto estudava Anaya. "Criadora estrela? Que interessante." Inclinou-se levemente em direção a Anaya e disse com ironia: "Diga-me, Anaya, como você desenha joias se não pode vê-las?" Anaya sorriu serenamente, sem se abalar com o comentário. "Não desenho com os olhos, senhora Mera. Desenho com a alma, porque a alma percebe a essência das coisas, e quando a essência é verdadeira, transcende qualquer limitação física." Priya fez uma careta, claramente incomodada com a resposta. "Nossa, que poético", disse Priya com um tom carregado de sarcasmo, seus olhos fixos em Anaya. "Mas neste mundo, querida, não vivemos de palavras bonitas, e sim de fatos concretos e resultados mensuráveis." Rajan não permitiu que o comentário ofensivo se enraizasse. Antes que Anaya pudesse responder, ele ergueu a voz com uma firmeza cortante. "Priya, se há alguém aqui que entregou resultados mensuráveis, essa pessoa é Anaya. Ela não apenas superou nossas expectativas, mas levou a Mera Diamonds a um nível que nem você nem eu poderíamos ter imaginado. Talvez você devesse aprender algo com ela." Priya cruzou os braços, agora visivelmente irritada. "Aprender? Irmão, você esqueceu quem sou eu? Eu defendo nossa imagem, nosso nome. Essa mulher claramente não pertence ao nosso mundo. Ou agora a Mera Diamonds virou uma instituição de caridade?" Anaya inclinou levemente a cabeça como se refletisse sobre as palavras. "Pertenço a um mundo onde não só as pedras preciosas devem brilhar, mas também as pessoas. Talvez você devesse se perguntar se o brilho que defende é real ou apenas um reflexo vazio de si mesma." Rajan reprimiu um sorriso enquanto via as palavras de Anaya desarmarem sua irmã. Priya, no entanto, não estava disposta a ceder. Que inspirador! Mas nesta família não temos tempo para filosofias. Cuidamos de manter o brilho real, aquele que se mede em quilates, não em discursos poéticos. Anaya manteve a calma, respondendo com uma voz firme, mas tranquila. "Senhora Mera, o lugar de cada pessoa é definido pelo que ela constrói, não pelo que destrói. Estou aqui porque criei algo que fala por mim. Você pode dizer o mesmo?" O rosto de Priya ficou vermelho, mas antes que pudesse responder, Rajan a interrompeu. "Já chega, Priya. Se não pode mostrar respeito pela minha convidada, sinta-se livre para se retirar. Não vou tolerar mais comentários fora de lugar." Priya virou-se para o irmão indignada. "Como você pode falar assim comigo? Sou sua irmã." Rajan a olhou com uma calma que apenas intensificava sua autoridade. "Priya, você acha que ter nascido dos mesmos pais lhe dá poder sobre minha felicidade ou supremacia sobre minhas decisões? Não confunda ser minha irmã com ser minha dona, porque isso você nunca será. Anaya não é apenas uma convidada nesta mesa. Ela é a pessoa que, com seu talento, bondade e dignidade, demonstrou ter um lugar em minha vida. Um lugar que você, com seus julgamentos e possessividade, jamais poderá reivindicar." Ele continuou, sua voz agora carregada de uma honestidade cortante. "Ela carece de visão, mas você carece de humanidade. Ela perdeu a vista, mas você perdeu o rumo. Ouviu bem, Priya? É você quem vive da caridade das posses que construí, porque não conquistou nada por si mesma. Entenda isso para afastar a maldade de seu coração em relação a uma mulher tão nobre.
Enquanto você nunca obterá outro título além de irmã, Anaya, se aceitar esta noite, terá o título de minha esposa, e mais ainda, será a mãe dos meus filhos e a antecessora de todas as gerações que herdarão meu legado. Priya deu um passo em direção a Anaya antes de sair furiosa, bufando no terraço, com os lábios curvados em um sorriso de desprezo. Sabe o que é pior, Anaya? Você pode tocar as joias mais valiosas, mas nunca verá seu brilho. Assim como esta família, você pode estar perto, mas jamais fará parte dela. O magnata sentiu uma tristeza alheia pela semente de pobreza plantada no seio de sua família. Anaya, ainda emocionada com o ocorrido, quebrou o silêncio após alguns momentos. Sua voz era tranquila, mas carregava uma profundidade que parecia ressoar em todo o jardim. Senhor Mehra, por que disse à senhora Priya que me tornaria sua esposa? Não era necessário para me defender. Algumas pessoas vivem na escuridão de seus próprios abismos. Suas palavras não mudarão o lugar onde elas mesmas decidiram permanecer. Rajan, que a observava com uma intensidade serena, respirou fundo antes de responder. Seu tom, embora firme, carregava uma honestidade rara. Eu disse a verdade, Anaya. Quero que você seja minha esposa. Não disse aquelas palavras apenas para defendê-la. Disse porque representam o que sinto. Não quero pertencer a uma família cuja distinção se baseia no egoísmo, na desigualdade e nas aparências. Quero criar minha própria família, com você, baseada em valores autênticos que eu mesmo carecia até você chegar. Ele fez uma pausa e retirou delicadamente um anel esculpido de seu bolso, mostrando-o com a mesma reverência que alguém teria por uma gema inestimável. Por isso a convidei esta noite. Estou apaixonado por você. E seria a maior honra da minha vida se aceitasse ser minha esposa. Anaya soltou um suspiro de surpresa e emoção. Seu sorriso, embora sutil, carregava uma doçura que iluminava mais que qualquer estrela no céu. No entanto, lágrimas, brilhantes como pequenas pérolas, caíram de seus olhos. Senhor Mehra, olhe para mim. Sou cega. Meus olhos já não têm beleza. Rajan se inclinou em sua direção, segurando cuidadosamente seu rosto entre as mãos. Ele a olhou profundamente, como se quisesse gravar aquele momento para sempre. Seus olhos são os mais puros do mundo, Anaya. Não veem mentiras nem aparências, apenas a verdade. Por isso são belos. Agora me diga uma coisa. Você me ama? Anaya, visivelmente emocionada, tomou um momento para responder. Finalmente, com uma voz suave, mas cheia de sabedoria e amor, falou com a certeza de quem se encontrou no reflexo de outro. O amor, Sr. Mehra, não conhece limitações nem barreiras. É como uma chama que se acende sem pedir permissão e cresce sem se importar com os ventos contrários. Não preciso ver seu rosto para saber que minha alma o reconheceu, porque amar é o ato mais profundo de visão. Sim, eu o amo. Eu o amo. Não por suas posses materiais, mas porque vejo em você a coragem de alguém que decidiu transformar seu coração. Então, sim, aceito ser sua esposa. Rajan, sem dizer nada, segurou delicadamente a mão de Anaya e deslizou o anel em seu dedo. Em seus olhos brilhava uma mistura de alívio, alegria e uma emoção que o fazia sentir-se vulnerável, mas pleno. A noite parecia guardar silêncio para permitir que aquele momento fosse gravado no universo. No entanto, ainda teriam que enfrentar a última prova. Pouco tempo depois, o casamento foi celebrado nas costas de Goa, em uma praia privada banhada pelas águas turquesas do Mar Arábico. Priya, no entanto, não compareceu. Sua ausência, embora esperada, não deixou nenhum traço de amargura no casal. Rajan não permitiu que sua falta manchasse a felicidade daquele dia. Convencido de que proteger o amor verdadeiro, nascido da sinceridade e do respeito, era mais importante do que se apegar a laços familiares corroídos pelo egoísmo. O amor verdadeiro é a família que escolhemos, porque transcende o sangue e as posses, enraizando-se na alma, onde nem a ambição nem o orgulho podem alcançá-lo. Refletiu Rajan enquanto beijava sua esposa no altar. No entanto, foi durante a lua de mel que Rajan fez uma proposta inesperada à sua esposa. Anaya, disse Rajan segurando sua mão,
Quero lhe dar algo que você mesma esqueceu de desejar. Ela o olhou confusa, mas com um sorriso brincando nos lábios. O que eu poderia desejar que já não tenha, Rajan? Sendo cega, aprendi a enxergar com o coração. Isso me basta. Rajan respirou profundamente antes de falar, com um tom cheio de doçura que raramente usava. Quero que você volte a ver as estrelas, Anaya. Não só com o coração, mas com seus próprios olhos. Anaya o olhou incrédula. O que você está dizendo? Rajan, você não precisa fazer isso. Minha cegueira não é uma limitação para mim. Não gaste sua fortuna em algo tão incerto. Ele acariciou sua bochecha com cuidado. Estive pesquisando todo esse tempo, mas decidi não lhe dizer nada até ter certeza. Há um hospital na Suíça, e já falei com os melhores especialistas. O sucesso é possível. Só preciso que confie em mim e em você mesma. Anaya hesitou, o peso das emoções refletido em sua voz. E se não funcionar, Rajan? E se eu nunca conseguir ver o mundo que você imagina para mim? Ele a olhou com a mesma intensidade com que avaliava um diamante perfeito. Então continuaremos vendo com o coração juntos. Mas se funcionar, quero que suas primeiras memórias ao voltar a enxergar sejam de um mundo que construiremos juntos, o da nossa família. Ela fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer por sua bochecha. Rajan, nunca temi minha cegueira, mas essa esperança me assusta mais do que qualquer escuridão. Ele a abraçou com força. Eu serei sua luz em qualquer escuridão, Anaya. Lembre-se de que você não nasceu cega. Foi uma condição posterior na sua córnea, e você nunca teve os meios para tentar um transplante. Mas agora, até meus próprios olhos estão à sua disposição, minha amada esposa. Anaya assentiu com um frágil sorriso de sua alma terna. A esperança pode ser assustadora, porque exige que enfrentemos o desconhecido, mas é também a única luz que nos guia para o que sempre desejamos. Um mês depois, Anaya estava em repouso na suíte do hospital na Suíça, seus olhos protegidos por bandagens e contando com o apoio absoluto de Rajan. Os médicos haviam realizado um transplante de córnea bem-sucedido, mas a parte mais difícil viria a seguir: evitar a rejeição do implante. Uma semana depois, Anaya acordou com uma sensação incômoda. Seus olhos ardiam e, embora ainda estivessem cobertos, sentia uma pressão dolorosa. Rajan, algo não está certo, disse com a voz trêmula. Rajan, percebendo seu desconforto, chamou imediatamente os médicos. Após uma avaliação cuidadosa, o especialista explicou com um semblante grave. Estamos detectando um início de rejeição do enxerto. Há uma inflamação significativa. Precisaremos iniciar um tratamento intensivo para evitar complicações maiores. Anaya permaneceu em silêncio, seu rosto banhado em lágrimas. Em uma noite particularmente difícil, enquanto Rajan segurava sua mão, ela confessou. Rajan, não consigo suportar a ideia de falhar. Não apenas comigo, mas com você. Se isso não funcionar, não quero ser um peso na sua vida. Rajan, com uma intensidade raramente mostrada, acariciou seu rosto e sussurrou. O peso seria viver sem você, Anaya. Enxergar ou não nunca mudará o quanto eu te amo. Você não está lutando sozinha. Enfrentaremos qualquer escuridão juntos. Isso não é por você nem por mim, disse sorrindo. É pelas estrelas que anseiam para que você as veja. Após dias de incerteza e um tratamento rigoroso, os médicos começaram a notar uma melhora. Uma tarde, Rajan a levou à beira de um lago na Suíça, decidido a oferecer calma em meio à tempestade. Enquanto a brisa suave acariciava seu rosto, Anaya exclamou de repente. Rajan, acho que consigo ver um brilho de luz. Rajan se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos com esperança. Os médicos haviam confirmado que a inflamação estava diminuindo, mas ouvir aquelas palavras diretamente dela encheu seu coração de gratidão. Com o passar dos dias, Anaya começou a distinguir formas e cores. Em sua primeira consulta completa, os médicos removeram as bandagens, permitindo que ela visse claramente pela primeira vez em muitos anos. Anaya abriu os olhos lentamente, piscando diante da luz. À sua frente, Rajan esperava, ansioso, mas sereno.
Quando finalmente o focalizou, seus lábios tremeram enquanto uma lágrima escorria por sua bochecha. Rajan, nunca imaginei que o amor pudesse ter um rosto tão puro. Rajan sorriu, seus próprios olhos cheios de lágrimas. Eu nunca imaginei que a luz do meu mundo seria mais bonita refletida nos seus olhos. O casal se abraçou sob o olhar da equipe médica. Naquele dia, Anaya não apenas recuperou sua visão, mas encontrou em Rajan um amor que sempre iluminaria qualquer sombra. Graças ao transplante de córnea bem-sucedido, Anaya pôde enxergar, ano após ano, cada um de seus 7 filhos na linda família que construiu com Rajan, enquanto Priya permaneceu sozinha, abraçando para sempre seu frio orgulho e vaidade. Querido ouvinte, suas mãos que teceram sonhos e ergueram vidas são um testemunho vivo de que o tempo não desgasta a alma nobre, mas a lapida como o mais precioso dos diamantes. Obrigado por ouvir esta história. Compartilhe. Se quiser ajudar os cachorros abandonados nas ruas, é muito fácil. Basta se inscrever, curtir e compartilhar esta história pelo WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários para que eu possa enviar uma saudação personalizada.